Bendito seja o Cordeiro de Deus. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão aos 140 irmãos que acompanham o canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estamos tendo fazendo um panorama bíblico, e nesta oportunidade estamos fazendo o panorama bíblico dos profetas maiores, e nesta oportunidade estaremos falando de Daniel. Daniel é o último livro dos profetas maiores. Daniel tem 12 capítulos e 357 versículos, e é o livro mais apocalíptico, mais escatológico da Bíblia, ou do Antigo Testamento, melhor, principalmente dos profetas. Daniel ele vai trabalhar dentro de um contexto. Ele foi contemporâneo de Ezequiel, e ele vai fazer alusão aos reinos medos, persas e etc., e falando também da vinda do Messias, Daniel prevê a ascensão e a queda de 4 impérios, que ele vai falar do império desde o capítulo 2 até o versículo 7, ele vai falar do império gentil e a vinda do Messias. Depois ele vai falar da ascensão do anticristo. Depois ele vai trabalhar a proposta, a época da tribulação, E depois, no capítulo 2 até o 7, ele fala sobre o triunfo de Deus, do reino de Deus, e a ressurreição final no capítulo 12, versículo 13 por diante, O nome Daniel quer dizer Deus é o meu juiz, e ele trabalha aí, ele foi contemporâneo, como eu disse, de Ezequiel, praticamente ele tinha a mesma idade, e também foi contemporâneo de Jeremias, só que Jeremias, ele era mais novo do que Jeremias, Então ele foi levado cativo no ano 605, e seu livro registra o acontecimento e as visões datadas de 535 a.C., Daniel 10, verso 1, indicando que ele viveu cerca de todos os 70 anos do cativeiro. Os períodos do cativeiro ele passou todos os 70 anos, O cativeiro babilônico, que na época de Nabucodonosor, que era príncipe de Babilônia, que atacou a cidade de Jerusalém em 605. Então, ele demoveu o reino Joaquim de Judá, em algum tempo depois da derrota dos egípcios lá em batalha em Carquemes, em maio e junho de 605, aproximadamente. Então, neste interim, seu pai, Nabopolassar, morreu, e Nabucodonosor retornou, o pai de Nabucodonosor, E ele Nabucodonosor retornou à Babilônia para ser coroado oficialmente. Então, o tempo do reinado de Nabucodonosor se estendeu de 605 a 562 a.C. O contexto histórico, o contexto babilônico, aliás, o livro é indicado por constantes referências, a línguas e a cultura, a história do Império Neobabilônico. O autor identifica conceitos culturais. Na verdade, o autor é o próprio Daniel, conforme vamos verificar, ainda estamos na introdução, mas no decorrer do vídeo aí nós vamos verificar aí, Mas o autor é o próprio Daniel, Então nós vamos ver que o julgamento do Ardalho, no caso, as divindades de Bel, Nebo, Merodach e assim sucessivamente, são detalhes arquitetônicos das paredes de gesso do palácio que existia, Então as informações arquitetônicas, as paredes, as informações também históricas, que há muito esquecida. Então o governo de conjunto de Belsazar com Nabonido, dos babilônicos, as ações do livro escrita em persa também reflete aí as palavras derivadas desse idioma. Por exemplo, a palavra sátrapas, que vem dos persas, e até mesmo os estudiosos críticos que admitem aí que temos algumas verdadeiras reminiscências aí, elaborada por organização para o seu serviço civil, As construções babilônicas também, a arquitetura é muito rica, para a historicidade, e Daniel vai explorar
vai profetizar contra as 4 nações, nações não, impérios, né? E assim vai. Quando se escreveu, né, apesar de inúmeras referências, o autoria e data, eu já disse que foi Daniel, e data aí do período do século XVIII, né, de 170 a 169. Então, o livro de Daniel tem sido acusado de ter, desde o século VIII, de ser uma falsificação pseudônima, né, datado no período do período de Macabeu, por exemplo. Então, podemos observar que essas acusações, elas não procedem. Esses críticos, novos críticos aí, não conseguem deter e nem encontrar explicação, obviamente, para tudo que Deus fez por meio das profecias de Daniel, ok? Então, esse é meio que irrelevante, né, fazer esse tipo de crítica. Então, o livro de Daniel, ele data do período específico de eventos da profecia de acordo com anos do reinado de vários monarcas. Os persas e babilônicos, nós vamos ver isso em Daniel capítulo 1, versículo 1 e 21, Daniel 2, versículo 1, Daniel 5, versículo 31, Daniel 7, versículo número 1, Daniel 8, versículo 1, Daniel 9, versículo 1, Daniel 10, versículo 1 e Daniel 11, versículo 1. Então tem essas datas e os reinos e os reis persas, os monarcas que viveram por ali, né? Daniel data a si mesmo e descrevendo as várias vezes como judeu exilado. Então ele mesmo não fez questão de esconder que era um judeu exilado, ele explicou tudinho. Um fator importante que é bom lembrar que o rei ele não escravizava, não levava para o palácio alguém que não tivesse conhecimento. E a Bíblia diz que Daniel era do período, era de uma família de rei, sacerdote, aliás, Edequias. Ele vinha dessa linhagem. Ele era um homem sábio, um homem da alta classe de Jerusalém, né? Então ele tinha bastante conhecimento, sua escolaridade também aponta que era muito avançada naqueles dias, né? Quando vamos ver que o livro de Daniel é datado dessa época, ou da época de figuras históricas, tais como Nabucodonosor, Belsazar, que é citado no livro Ciro, que é citado no livro, no capítulo 1, versículo 18, cita Belsazar, no capítulo 5, versículo 29, cita, aliás, o capítulo 1, versículo 18 cita Nabucodonosor, do capítulo 5 e versículo 29 cita Belsazar, e no capítulo de número 6, versículo 28, cita Ciro. Então ele é desse período aí. As fontes literárias, arqueológicas vai confirmar isso, né? Desmontando toda a visão crítica moderna, ok? Aí do século XVIII, conforme eu já tinha falado anteriormente. Então Daniel ele vai trazer primeiro, ele fala sobre os 4 hebreus, depois ele vai trazer no capítulo 1 até o capítulo 6, do capítulo 1 e o capítulo 6, ele trata toda a sua historicidade, a história pessoal dele. Aí no capítulo 1 ele fala dos hebreus, dos 4 hebreus, no capítulo 2 ele vai trazer os 4 impérios, no capítulo 4 ele fala de uma fornalha de fogo, capítulo 3, aliás, no capítulo 4 ele dá o destino de Nabucodonosor, no capítulo 5 ele fala da queda de Babilônia, no capítulo 6 tem a oração destemida que ele fez, né? Depois ele vai ver as visões proféticas, né? Do capítulo 7 até o capítulo 12. No capítulo 7 tem as visões dos 4 animais. Então fala Daniel em um vídeo só, Daniel, Ezequiel, são livros que eles são ricos em informações, em visões, e precisa de mais de um vídeo para poder explicitar um pouco, né? Então, mas como estamos fazendo um panorama, vamos trazendo aqui por cima todo o processo. Então, como já vamos estudar no livro de Daniel, nós vamos ver que basicamente divide em 2 partes principais as narrativas até o capítulo 6
e as visões até o do capítulo 7 até o capítulo 12. Então, nós podemos observar isso aí, né? Então, os profetas, o profeta exílico Ezequiel, ele vai mencionar Daniel. Ezequiel já mencionava Daniel no capítulo 14, versículo 20 de Ezequiel, e no capítulo 28, versículo número 3, ele já mencionava Daniel como modelo de fé e de justiça para a comunidade exílica. Então, o próprio Deus tinha colocado eles ali, tinha permitido que eles estivessem ali. A Septuaginta, ela lista aí Daniel como nos profetas, e Joséfo, o historiador, ele vai mencionar Daniel como o primeiro judeu do século, daqueles dias, porque ele vai apontar todo o trabalho que Daniel havia feito no quesito a sua profecia, as verdades que ele dissera lá no cativeiro, não é? E assim sucessivamente. Dentro disso, Daniel, ele havia sido previsto muitos anos antes a existência de um fragmento de Qumran, né? Ou seja, 20 fragmentos que tinha ali, datado no período do Macabeus, de 9 manuscritos completos de Daniel, que torna aí praticamente impossível escrever, asseverar que o livro foi composto durante esse período, não é? Isso é um fator mais da questão da linguagem de Daniel, né? Eu estava falando aqui sobre a estrutura e o esboço do livro. Então, no capítulo 7 até o capítulo 12, trata das visões proféticas. No capítulo 7, trata dos 4 animais. No capítulo 8, trata do carneiro e o bode. No capítulo 9, fala das 70 semanas. No capítulo 10 a 12, fala do futuro de Israel, né? A mensagem de Daniel é sobre a soberania de Deus. Deus controla tudo em todos os tempos e em todas as nações. Essa é a mensagem que Daniel passa dentro do seu contexto geral, né? Quando vamos ver sobre aqueles 4 hebreus, o livro começa com esses 3 amigos. Quais são os amigos? Hananias, Misael e Azarias, no versículo 6. Eles sendo levados para a Babilônia como reféns intelectuais, ou seja, eram os camaradas inteligentes, e Nabucodonosor levou para a Babilônia porque era intelectual. Então, em agosto de 605, né, que é datado, os 4 hebreus pertenciam ao grupo de jovens da nobreza de Judá, conforme eu já havia dito, né, e havia sido obrigado aí a receber um treinamento de 3 anos para aprender o idioma, que é o idioma acadiano, né, e a leitura também é escrita, que era em caráter de cuneiforme, né, ou seja, aqueles desenhos, né. E as ciências da Babilônia também eles tinham que aprender. Então eles ficaram em treinamento 3 anos. Foram realizadas por todas as tentativas a fim de inseri-los dentro da vida da cultura de Babilônia e preparados para o serviço governamental, né, no Império Babilônico. Assim, seus nomes hebraicos eles foram substituídos, né, por nomes babilônicos: Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles passaram a receber uma porção direta do rei, ou seja, entretanto, imediatamente esses jovens eles pediram para serem dispensados da alimentação real, pois todos tendo em vista que o período alimentar, ou seja, o caché, que é no judeu, né, todo esse princípio alimentar, princípio alimentar, então eles para não quebrar nem o caché, eles disseram: não queremos se envolver com as iguarias do rei, por causa do caché. Então, caché quer dizer apropriado. No dia que o alimento não é caché, o judeu não come aquele alimento. Até hoje é assim, né? Aqui próximo de casa tem um judeu. Conheço 2 aqui na região, que são judeu praticante. Um foi até cristão e agora se converteu, já está em kibbutz, enfim, né? Ele está dentro desse contexto aí. Ele já está bem familiarizado com os contextos judaicos. Ele sai daqui e vai para Higienópolis, que é um bairro em São Paulo, na Zona Oeste, se não foge da memória.
comprar alimentos, porque aqui não tem o cachê. Se tiver um refrigerante, se for o cachê, ele pega. Se não tiver, porque isso vem marcando no rótulo, né, do produto. Tanto carne, feijão, arroz, enfim, alimentos, né, bebidas e alguma coisa assim do tipo. Até hoje é desse jeito. Então, eles se abstiveram da alimentação, pediram para ser dispensado por causa do cachê, por causa dos princípios alimentares, e provavelmente estava determinado a não se contaminar. Isso está no capítulo 1, versículo 8. Né? Então, o livro ele tem bastante particularidades que em um vídeo só, como eu já disse, fica impossível trazer tudo. Né? Então, quando vamos tratar no capítulo 2, todo o capítulo 1, nós vamos ver que eles ganharam a favor da guarda e a bênção de Deus, e mostrando ser 10 vezes mais doutos do que todos os cativos que ali estavam. Né? Os reis daqueles períodos foram Nabopolassar, que foi 626 a 605, né? Que os acontecimentos importantes foram os líderes dos caldeus que tomou a Babilônia em 626 e estabeleceu aliança com Caxeres, ou seja, o Medo, e conquistou Nínive em 612. Depois tem Nabucodonosor, 605 a 562, que derrotou o Egito na Batalha de Carquemes em 605 e cercou Jerusalém por 2 vezes, né? Em 698, 697 e 587 a 586. Depois vem Evil-Merodach, ou seja, Amel-Marduk, também conhecido assim, que era filho de Nabucodonosor, que libertou aí Joaquim, rei de Judá, né, em 562 a 560. Depois também passou outro imperador lá chamado Niriglissa. Niriglissa ficou de 560 a 556, e o acontecimento que surgiu lá, que ele era genro de Nabucodonosor, provavelmente negaram Segarese, ou seja, que estava presente no último cerco de Jerusalém. Depois vem Labashi Marduk, né, que ficou apenas 3 meses no ano de 556, e ele era filho de Neriglissa, né, removido por Nabonido. Então Nabonido tirou ele do foco, né, e veio ele Nabonido de 556 a 539, e passou um tempo considerável fora da Babilônia. Belsazar serviu como governador na sua ausência, e Babilônia rendeu-se a Ciro, né, o Ciro o Grande, em 539. Então, quando vamos ver a questão uma parte do livro de Daniel for escrito em aramaico, né? Tem aquela célebre, no capítulo 5, tem aquela célebre frase, mene, mene, tekel, facim, centrado, centrado, pesado e dividido. Mene, mene, tekel, peres, ou seja, centrado, centrado, mene, mene, pesado, tekel e peres, dividido. E assim sucessivamente. Segundo o capítulo diz que respeito ao sonho fantástico de Nabucodonosor. O terceiro capítulo fala dos companheiros de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram protagonistas do incidente da estátua de ouro, o qual todos os oficiais do rei deveriam se dobrar para adorar o Nabucodonosor, e os instrumentos musicais citados, inclusive termos gregos aí como lira, ou seja, quitares, o harpa, que é psalteron, ou seja, de flauta, que era suporfinia. Então são interessantes esses termos, que não é muito comum ouvir-se falando, não é? E assim sucessivamente. No capítulo 4 destinado tem o destino de Nabucodonosor, quando o monarca babilônico sonhou com grande árvore, onde Daniel teve a graça de trazer para ele a tradução dos sonhos, sendo cortada. Ele viu uma grande árvore sendo cortada, da qual restou apenas o tronco, e que foi molhado aí com orvalho durante 7 tempos. No capítulo 4, verso 14 a 16. O capítulo começa com um relato em primeira mão, indicando o desejo de
do rei, de expressar os sinais maravilhosos de Deus, que mostrava ali no capítulo 4, verso 1 a 2. Né? E assim sucessivamente. Então Deus estava sempre envolvido, Deus estava sempre dominando toda a história, todo o período. Né? Depois no capítulo 5 fala de Belsazar reinou ao lado do seu pai Nabonido, até a Babilônia ser derrotada pelos Medos, né? E Medos e Persas em 12 de outubro de 539 a.C. No início do capítulo 5, Nabucodonosor já havia morrido, né? Então nesse período ele já havia morrido, que se deu em 562, né? Bem como Amel-Merodach, ou Neriglissa e Labashi-Marduk, né? Então o relato bíblico ele pula vários monarcas que aparentemente teria pouco ou nenhum contato com Daniel, né? Mas eles ficaram para a história. Aí vamos ver que tem uma descoberta aí da crônica de Nabonido e etc e tal. Geralmente é muito importante, e todo mundo pega mais as visões dos 4 animais, as visões proféticas de Daniel do capítulo 12, capítulo 7 até o capítulo 12. Né? Os 4 animais compartilham com 4 elementos de estátuas metálicas, né? No capítulo 2, o leão alado, que era um símbolo muito conhecido na antiga Babilônia. O urso representava os medos e persas, e o leopardo, 4 cabeças, simbolizava a Grécia. E os 4 símbolos, 4 divisões do Império Helenístico, né? E o monstro com dentes de ferro representava o Império Romano. Então, cada imagem daquela, cada que ele viu na visão, representava uma situação, que no caso, a segunda parte do livro, que registra aí as 4 visões proféticas dos acontecimentos que afetaria o povo judeu nos anos vindouros. Então, antes das coisas acontecer, ela já estava sendo mostrada aqui, ok? No capítulo 8, vamos ver o carneiro e o bode, que essa visão retrata o futuro confronto entre o Pérsia e a Grécia. O carneiro com 2 chifres simbolizava aí os medos e os persas, indo do leste para o oeste. O bode com um chifre representa aí Alexandre o Grande da Grécia, e assim sucessivamente. Depois vamos ver também as 70 semanas, que hoje só se fala nisso, tentando achar datas e épocas que Cristo Jesus virá, ok? E assim sucessivamente. Né? Outro fator importante que nós vamos ver no capítulo 10 até o capítulo 8, o futuro de Israel. Capítulo 10 até o capítulo 12, o futuro de Israel dentro desse livro. Não é? Na visão do capítulo 9, fala das 70 semanas, que diz respeito aos 70 anos de cativeiro. Jeremias já tinha profetizado isso no capítulo 25, versículo 11, até o versículo... no capítulo 25, versículo 11, e no capítulo 29, versículo 10, Jeremias já tinha profetizado os primeiros anos, aproximadamente 538, o de Dário, o Medo, né? E Daniel percebeu que a época do retorno do seu povo estava próxima, por saber que as pessoas não estavam prontas para voltar. Daniel derramou seu coração em uma das mais belas orações que podemos ver na Bíblia, da qual ele confessou os seus pecados, o pecado do povo, reconhecendo a maldade da lei e da aliança, que é a maldição da lei e da aliança que estava sobre a nação. E em resposta a Daniel, o anjo Gabriel foi a ele para revelar a profecia das 70 semanas. Né? Então aí ele veio aí uma quantidade de 70 anos, uma quantidade de 7 semanas ou 7 de anos, decretada aí ao seu povo judeu. Né? Disso aí jurou várias outras doutrinas, os pseudos profetas surgiram e criaram situações confessionais dogmáticas, e aí começou a trabalhar totalmente de forma equivocada. É só ler o texto dentro do seu contexto, dentro da sua historicidade, que não há problema. O negócio é que tem muito achismo, as pessoas procuram muito achismo, querendo tirar proveito de uma coisa que não entendeu, né? De uma coisa que não entendeu. Então, a visão aqui está muito objetiva, muito clara, quando Daniel vai fazer
a alusão sobre o que culminaria, selando na visão profética, ungido o santo dos santos, que está escrito aqui, e assim sucessivamente. Então, depois, no capítulo 10 até o capítulo 12, ele finaliza aí, a última visão é dada aí ao reino do ano de Ciro, entre 576 a 535, no final do cativeiro, dos 70 anos de cativeiro babilônico. Nessa época, Zorobabel e cerca de 50 mil judeus cativos voltaram para Jerusalém. Foi aí então que Daniel recebeu a última visão do que ia acontecer com o povo judeu nos derradeiros dias. No capítulo 10, verso 14, começa ele tendo essas visões. Então, os detalhes dessa profecia está no capítulo 11, né, que tem aí como foco o reino helenístico do período intertestamentário, após a divisão do Império de Alexandre, não é? Então a profecia traça o futuro conflito entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era Egito, o reino do norte era Síria, né? A helenística no período do governo Seleucida, no caso, que culminou em uma profecia detalhada sobre o homem vil, que era no caso Antíoco Epifânio, né? Que governaria com engano. Em Daniel ele relata isso no capítulo 11, verso 21 a 35. E no texto do capítulo 36 a 45, costuma ser considerada aí uma referência ao anticristo, uma vez que não se aplica a Antíoco Epifânio, né? E assim sucessivamente. Nós temos por premissa entender tudo isso. Então, no capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor como imagem, né? Nós vamos ver que os cumprimentos eles aparecem de forma muito constante, muito contundente, não deixando nenhuma dúvida, não é? Para que possamos aí estar aliado com todo o contexto profético da Bíblia, não é? Contexto profético. Então Daniel nós vamos ver que primeiro ele tem o livro se refere a 6 conflitos morais, né, dos quais participaram Daniel e seus companheiros, entre a interpretação pagã, a intemperança pagã e a abstinência inescrupulosa para o bem da saúde, no caso, escrupulosa no caso, e a abstinência obtém a vitória, né? Entre a magia pagã e a sabedoria celestial, na interpretação de sonho, a sabedoria divina obtém a vitória. A idolatria confrontada com lealdade a Deus, a lealdade a Deus obtém a vitória. Então, o orgulho do rei pagão confrontando a soberania de Deus, mais uma vez, Deus é o vencedor. O rei foi lançado fora a comer erva, comer capim, não é? No capítulo 4. O grande sacrilégio contra as coisas sagradas, a reverência obtém vitória de novo. E as escrituras na parede Belsazar é destronado. Ela vai sentenciar, as escrituras na parede foi a sentença de Deus para aquele povo, né? Nós vamos ver que todo esse contexto do livro de Daniel, nós encontramos aqui 8 características importantes que vai pontuar esse livro. Primeiro, é o mais breve dos 4 profetas, né? Ele só tem 12 capítulos e 357 versículos, conforme eu já disse. É o mais lido e estudado de todos os livros proféticos do Antigo Testamento, porque ele contém muitas profecias apocalípticas, praticamente, né? E segundo os trechos proféticos do Novo Testamento, Daniel mais frequente citado aí, e foi citado por Jesus e de qualquer outro livro do Antigo Testamento. Então, o Apocalipse do Antigo Testamento, assim como o Apocalipse do Novo, ele revela grandes temas proféticos de vital importância para a igreja no tempo do fim. Quarto, ele contém o resumo profético mais detalhado de toda a história e final do Antigo Testamento, ou é a única profecia do Antigo Testamento que estabelece datas do período do advento de Cristo. Quinto, ele revela mais a respeito do seu amor, do seu autor humano, do que qualquer outro escrito profético. Ele cita muito Daniel.
porque é o autor romano. Ele é o escritor e é o protagonista do livro, ok? E sexto, ele contém o melhor exemplo de intercessão para a restauração do povo de Deus, baseada e inspirada nas promessas de Deus, nas promessas das palavras de Deus, que está no capítulo 9, que foi baseada em Jeremias, capítulo de número 25, versículo 11 a 16, capítulo 29, verso 7, verso 10 a 14, ok? E a sétima característica é que a história de Daniel e dos seus amigos estão entre as mais queridas da Bíblia, especialmente a partir do capítulo 3 a 6, ok? E, por fim, uma característica importante é o episódio das escrituras na parede, que durante o banquete de Belsazar, muitíssimo conhecido por toda parte. Então, todo mundo trabalha aquelas escritas na parede e querem trabalhar em cima dessa premissa, ok? É muito interessante ver a interpretação do livro de Daniel, que é o companheiro do livro de Apocalipse. Ambos contêm muita linguagem figurada de difícil interpretação. É preciso sentar, debruçar-se para a leitura, não é? E fazer a exegese correta, observando sempre o período historiográfico daqueles dias, senão acaba se perdendo, como vimos hoje nos nossos dias, muita gente falando espantalho aí, fazendo espantalho com as coisas e tal. As visões assinalam o triunfo final do reino de Deus sobre todos os poderes satânicos do mundo. As profecias, ela representa uma revelação parcialmente velada nos eventos futuros e seculares das coisas sagradas, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre as nossas vidas. O nosso próximo assunto será os profetas menores, ok? O nosso próximo assunto será os profetas menores, e espero poder ter ajudado você, e assim sucessivamente. O livro de Daniel é um livro interessante. Aliás, todos os livros dos profetas menores são interessantíssimos. Eles trazem aí informações e observações doutrinárias muito interessantes e necessárias para os nossos dias, né? Pode alguém até perguntar: professor, por que tem Daniel conosco? Muita coisa tem a ver. O que é que tem a ver? Muito. Porque representava, assim, principalmente na cristologia apocalíptica, ela é apresentada para nós com muita propriedade pelo profeta Daniel, tá certo? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.